Meu nome é Natália. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. Foi o Gabriel e a Renata que me chamaram. Eu lembro que eu até queria pedir desculpa, acabei não preparando o PowerPoint, porque eu cheguei ontem à noite do México, inclusive eu adiantei a passagem para poder estar aqui, porque eu tenho achado extremamente estratégico, no momento que a gente está, abrir diálogo com outros setores que não atuam necessariamente com a pauta de política de drogas, mas para que a gente consiga construir intersecções possíveis, né. Eu sei que o Instituto Unibanco trabalha com educação e na escola, com a temática de juventude, ensino médio, mas, eu há bastante tempo, né, o Gabriel me acompanha, me conhece, que eu vim de outros lugares, há bastante tempo eu tenho feito um exercício de construir conexões e transformar a política de drogas em uma pauta, né, tanto articulando a formulação científica que ela tem, quanto numa pauta de movimento social e etc. Então, eu queria muito agradecer o convite, porque eu entendo que, nesse momento, tanto todas as instituições, quanto os movimentos e coletivos e um setor intelectual e político, né, tem que fazer um longo exercício, se debruçar para a gente construir tantas alternativas de resiliência desse período, né, as resiliências individuais e acho que as resiliências institucionais que vão ser necessárias de serem construídas, para que a gente encontre alternativas que não nos adoeçam, mas que consigam apresentar perspectivas de resistência e atuação nesse período que a gente está vivendo, para construir um novo amanhã, né? Porque realmente o fim do mundo não acaba, quer dizer, o mundo não está acabando, por mais que pareça, e do momento que assim ele não deixar de acabar, como que a gente continua existindo nele. Então, muito obrigada mesmo. Mas é uma apresentação breve para a gente tentar entrar no tema. Meu nome é Natália Oliveira, então eu tenho 31 anos de idade. Eu atuo com a pauta de política de drogas. E por que eu insisto que é política de drogas? Por muito tempo, a gente pensava drogas ou numa perspectiva de prevenção, ou numa perspectiva só de lei, uma coisa muito desconectada. E hoje, após quase 7 anos atuando com essa pauta, eu consigo dizer que a gente pensa a política de drogas com P maiúsculo, né? Pensando que a política é uma ação integrada, de áreas, que envolve prevenção, que envolve pensar a legislação, que envolve pensar a segurança pública, sistema de justiça, educação, juventude, racismo, gênero. Então, eu fico muito feliz de que hoje cada vez mais seja entendido como uma política pública e não, às vezes, como uma política antidrogas, né? Como muitas vezes era pensado, assim, quando tem alguns setores que ainda, quando você vai falar sobre juventude e drogas, fala: ah, vamos então pensar a política antidrogas para a juventude. Você fala: não, amiguinho. Mas, infelizmente, né, a gente vai todo dia tentando mudar essa concepção. Eu fiz ciências sociais, né, aqui na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vim também de uma trajetória de ser a primeira geração da família que fez ensino superior, morei na periferia de São Paulo. Então, muito do que eu trago aqui, e só depois de um tempo eu percebi que muito da minha atuação política e intelectual ela tem a ver com as minhas subjetividades. Antes eu não entendia isso, porque quando eu entrei no movimento social, minha primeira escola, eu brinco, né, segunda depois da periferia, a segunda escola foi movimento social. Entrei para o movimento estudantil muito cedo, e aí você percebe, né, que nesse campo, em especial, o movimento estudantil ele ainda é muito classe média, elitizado. Você percebe que as pessoas precisam ter titulação. Então, eu demorei quase uns 12 anos da minha vida para perceber que as minhas subjetividades vividas na infância, na adolescência, o meu experienciar em ser negra e, sei lá, os enquadros que eu passei na adolescência, na periferia, etc., me impediram de incorporar toda essa vivência quando eu trazia narração na minha vida. Mas está superado, então vamos lá. Eu passei, então, né, esse período de adolescência e jovem. Eu, não à toa, hoje, eu tenho muito prazer assim, particularidade com a temática de drogas. Não só porque eu virei uma especialista, por muito tempo, né, falava assim: "Ah, tipo, eu sou uma especialista, uma pessoa conhece", mas eu, de fato, fui usuária de diversas substâncias, sejam elas listas ou ilícitas, ainda faço uso de algumas. Claro que eu não sou mais a pessoa que está diretamente alvo da polícia. Hoje eu não moro mais na periferia, hoje eu moro no centro da cidade, eu circulo no espaço classe média, né, mas experienciei por um tempo o que é você passar todos os dias em quadros sistêmicos pela polícia na periferia, na zona leste, né, você ser enquadrada por policial homem, e não à toa,
depois de um tempo, eu percebi por que eu não quis só atuar com redução de danos e prevenção para a juventude, mas seguir um caminho de pensar uma mudança na política de drogas que seja capaz de construir igualdade racial no Brasil. Porque a política de drogas no Brasil hoje, né, e eu já a leitura que eu consigo fazer com 31 anos de idade, ela é uma política que acentua diversas desigualdades sociais que a gente tem no Brasil. Dentre elas, as desigualdades históricas que a gente acumulou no processo de racismo no Brasil e de escravização de mão de obra negra e depois no processo de abolição inconclusa. Então, é nesse ponto que eu parto. Eu passei, então, um tempo trabalhando no Centro de Convivência de Lei, um tempo, assim, 6 anos. Então, dentro do Centro de Convivência de Lei, que é uma ONG que atua no centro de São Paulo, com redução de danos há 20 anos. Eu considero, assim, uma grande escola. Hoje eu não estou lá, mas, olha, com o maior carinho, estou no conselho. Eu pude passar por vários processos. Então, trabalhei com redução de danos para a população adulta, né? Então, população em situação de rua, usuária de crack, território da Cracolândia. Depois, me afastei porque eu fui ter filho, e quando eu voltei, eu fui convidada para atuar em um outro projeto, que era um projeto que, inclusive, foi fruto de um edital, do primeiro edital do Juventude Viva, da Secretaria Nacional de Direitos de Juventude, e era um edital que a gente conseguiu escrever para trabalhar com jovem em medida socioeducativa em meio aberto, aqui no centro de São Paulo. E a proposta era: vamos trabalhar com jovem em medida socioeducativa em meio aberto, justamente porque é muito difícil entrar na Fundação Casa, e vamos trabalhar por 1 ano com eles conceitos de redução de danos, prevenção, autocuidado, direitos humanos. E aí a gente vai depois escrever um livro e vai ser lindo e as pessoas vão se recuperar. Aquele pensamento bem poliano, né? E hoje eu percebo, nossa, ainda bem que eu não penso mais assim, né? Porque é errando que a gente aprende. Eu não tenho vergonha de contar dos meus equívocos e das coisas que a gente pensou, né? Assim, acho que não tem que falar só o que deu certo. Para uma coisa dar certo, a gente tem que contar dos erros que teve lá atrás. Então, foi com essa perspectiva que eu fui trabalhar pela primeira vez, de fato, num projeto mais profundo, prevenção, redução de danos e direitos humanos. Aí a gente ficou 6 meses. Como era um projeto de 1 ano, a gente ficou 6 meses em planejamento, só de planejamento. Planejando, muitos conceitos, chamamos oficineiros. E aí a gente pensou oficina por oficina. E aquela ambição, né, aquela arrogância, né, da juventude, que nós não podemos errar, nós estamos com os módulos todos certinho, e vai ser a melhor coisa que esses jovens já tiveram, e nós vamos desenvolver uma tecnologia super importante para ajudar no desenvolvimento de política pública, e veja, vai ser a coisa mais legal. Bom, aí ficamos esses 6 meses com todos esses planos, né, essa megalomania da juventude, e fomos para a prática. E chegando nas medidas socioeducativas, né, que foi a medida socioeducativa da Bela Vista e a medida socioeducativa da Santa Cecília. Por que a gente escolheu dois serviços daqui do centro? Porque a atuação do Adilei é no centro. E uma das coisas que a gente percebeu no pré-campo é que a gente chegou a dialogar com alguns territórios de periferia de São Paulo. E 2 coisas foram apontadas. Nath, a gente gosta muito de você é muito legal, mas nós aqui já estamos fazendo a nossa parte. Não que não seja bom, mas a gente também fica pensando quanto que as ONGs que têm atuação no centro, elas veem só na periferia um lugar de atuar, como se não tivesse periferia no centro, e o quanto que depois que vocês forem embora daqui dessas redes todas que a gente vai ajudar vocês a articularem, como que vocês vão retornar. E realmente, enquanto ONG, né, a gente tem uma coisa que é muito difícil de conseguir garantir continuidade de trabalhos, né, porque a gente divide recursos, e eu realmente tenho uma coisa muito ética, eu nunca prometo uma coisa que eu não vou conseguir cumprir, só para poder entrar num território, porque depois você sai da ONG, a vida continua, você tem uma trajetória. E aí eu falei, é verdade, tem periferia no centro. E tinha mesmo, né? Tinham 2 núcleos de medida socioeducativa aqui no território. Eu comecei a fazer uma conexão, inclusive, do quanto que esses jovens que estão na medida socioeducativa, ou eles passaram pela internação na Fundação Casa, ou eles iam passar, depois o quanto que muitos deles chegavam no sistema adulto de prisão, e o quanto que muitos deles iam morrer ali na Cracolândia, né? Morrer assim, parar também no território da Cracolândia. E eu fiquei pensando, nossa, a gente nunca trabalhou com uma perspectiva do quanto que essa série de segregações e violações vai construir um sujeito
tão fragilizado, tão vulnerabilizado, que aí quando ele chega nesse estágio que ele está no território da Cracolândia, de fato, é o estágio que está mais difícil de cuidar. Não por conta do uso da pedra em si, não porque o crack é a pior droga, mas é porque a maior parte daqueles sujeitos que estão ali em situação de rua, eles passaram por uma série de violações, muitas vezes desde a infância ou da juventude, e aí, de fato, você, enquanto Estado, né, ou qualquer organização que vai desenvolver trabalho, precisa dedicar muito mais esforços para conseguir ir revertendo os efeitos de violências que esse sujeito passou. Muitas delas institucionais, muitas delas no âmbito privado, mas são marcas, né, que os sujeitos vão levar nas suas trajetórias. Por isso que políticas como, por exemplo, de braços abertos, outras políticas como a Atitude, que acontece em Recife, são políticas tão caras, porque aí você tem que pensar em casa, você tem que pensar em alimentação, você tem que pensar em emprego, você tem que pensar numa equipe multidisciplinar de cuidado, saúde e atenção muito grande. Você precisa pensar no cuidado desse trabalhador que vai cuidar dessas pessoas, porque o trabalhador adoece também por lidar com situações tão, assim, tão limites, né? Então, são políticas muito caras quando a gente não age nessas políticas pré. Então, fui trabalhar com esses jovens no sistema de medida socioeducativa. E aí, qual que foi a nossa surpresa? A primeira coisa que a gente percebeu, que os jovens não eram obrigados a ir na nossa oficina. E aí, a gente tinha um problema de baixo quórum. Então, as nossas oficinas com jovens em medidas socioeducativas, que nós passamos esses 6 meses achando que seriam as oficinas mais revolucionárias da vida desses jovens, elas tinham um problema. Elas eram sequenciais, módulos sequenciais. Então, a gente já teve que fazer a primeira remexida nessa metodologia. Como rever essas oficinas de modo que elas tenham relação temática uma com a outra, mas que elas não dependam da frequência de todos os cursos, né, para as pessoas não perderem a sequência. Outra coisa era porque era uma questão, um dilema ético para a gente. As coordenadoras de medida socioeducativa, a gerente, elas falavam: se vocês quiserem, a gente pode atrelar a medida. A gente tinha uma questão que pensava, o jovem ele precisa querer participar, senão ele vai estar aqui obrigado, vai ser mais uma coisa que ele está fazendo obrigado, fica atrelado à medida, porque o jovem entende que a medida socioeducativa ela é uma pena, muitas vezes a continuidade da pena de quando ele teve no sistema fechado, ou é uma coisa que, assim, eu preciso fazer logo para me livrar. Então, tinha um dilema ético para a gente, mas depois, no meio do caminho, a gente até entendeu que poderia ser atrelado à pena, desde que fosse entendido como um a mais, né? Como se fosse um bônus para o menino se livrar logo dessa medida socioeducativa. Então, teve esse dilema. E acho que o segundo dilema ético, que aí foi uma grande ruptura na minha maneira de como eu queria atuar profissional e politicamente com política de drogas, foi perceber o quanto que esses adolescentes, de fato, eles precisavam, né, pensar em prevenção, autocuidado. Muitos adolescentes, inclusive, também estavam com medida de serem obrigados a frequentar os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, porque o juiz, inclusive, condicionava ele ir para a medida alternativa se ele fosse para o CAPs. Então, vamos supor, esse adolescente, se ele faz uso de droga, ele estava na Fundação Casa, aí a defesa alega que ele cometeu a infração por conta do uso de substância. Enfim, uma coisa toda deturpada, né, toda equivocada. Você sempre colocando na droga o atrelamento a qualquer transgressão. Aí o juiz colocava ele em medida em meio aberto, mas atrelando que ele fosse para o CAPS. Isso trazia um grande problema, inclusive para o CAPS, um outro dilema ético, porque, via de regra, os profissionais não querem atender as pessoas que estejam obrigadas a ir ao CAPS, né? As pessoas devem procurar acessar a saúde mental como por uma compreensão de que precisam de cuidado. E, inclusive, a compreensão de que o CAPS, por ser um centro de atenção psicossocial, o centro de atenção psicossocial, eles necessariamente não é para todo mundo, né, os CAPs de álcool e drogas. Não é todo mundo que precisa acessar os CAPs de álcool e drogas. Eles são desenvolvidos para os casos de média e alta complexidade. Então, também essa compreensão do judiciário de que, se o adolescente ele faz uso de droga, obrigatoriamente ele tem que submeter a um tratamento, e que tipo de tratamento, se ele deve ser medicalizado ou não, se deve ter internação ou não. Todos esses desencontros entre a compreensão do judiciário, a compreensão do SUS e da assistência social e a diversidade de modelos que existem em políticas públicas vão deixar esse jovem, seja o jovem que está na escola ou não,
no meio desse limbo e nessa disputa de interpretações. E muitas das não existe política pública sem viés ideológico, é claro, né, isenção não existe, mas é no meio disso que esse adolescente está. Então a gente tinha que lidar, assim, com esses adolescentes. As oficinas continuaram. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, assim, no período, foi principalmente perceber que, para lidar com alguns adolescentes que estão em muita situação de vulnerabilidade, não basta só pensar desenvolvimento de noções de autocuidado, de noções de prevenção ou falar sobre drogas. Era uma coisa muito difícil falar sobre conceitos de direitos humanos para jovens que todos os dias têm, né, os seus direitos mínimos violados, seja por enquadramento da polícia. Os jovens que passavam em sistema de medida socioeducativa, eles tinham uma barreira enorme para as escolas aceitarem a rematrícula. Era uma coisa muito difícil. E esses jovens estarem em escola, matriculado na escola, era também uma condicionante que o juiz colocava para diminuição ou extinção dessa pena de medida alternativa, né? Então, isso era uma barreira, era uma coisa que os adolescentes só conseguiam voltar para a escola depois de muito trabalho e insistência dos técnicos da assistência social, ou muitas vezes tinha que acionar a diretoria de ensino, né? A diretoria de ensino, porque a diretora não queria aceitar, né? E isso é mais uma violação, não só porque o jovem fica sem o direito ao ensino, mas quando ele acessa, ele já acessa estigmatizado, né? Então, como que ele vai acessar essa política, de que jeito, como que ele vai se sentir nesse ambiente? E isso vai diretamente influenciar na maneira como ele vai querer estar relacionado com essa educação formal ou não, né? Novamente, no campo da obrigatoriedade e, às vezes, nesse campo de que ele é o sujeito estigmatizado dentro daquele colégio. Uma outra coisa que eu percebi é o quanto que era essa questão dos direitos humanos, né? Depois que ele já foi preso, muitos do que os adolescentes relatavam é que o adolescente, quando ele vai para a Fundação Casa, ele faz parte de um território, depois ele volta para esse território. Os policiais desse território sabem que ele foi preso. Então, o que eles reclamavam? Que eles começavam a sofrer enquadros todos os dias, sistemicamente, desses mesmos policiais, já achando ou que eles iam reincidir ou que eles tinham medo de ser forjados. Então, eles falavam, poxa, sair da Fundação Casa, se eu não quiser tomar enquadro toda hora, eu tenho que ficar em casa. Então, para mim, é meio como se eu continuasse preso. Porque o mesmo policial que prendeu é o mesmo que continua no território, sabe que se o adolescente sumiu é porque ele estava em medida, né? Então, tinha esse conflito e as dificuldades de você construir, então, um trabalho em rede que envolvesse escola, saúde, assistência social, segurança pública e o restante de outros dispositivos de rede que não estão no Estado, para pensar, de fato, o cessamento da medida daquele jovem ali no território. Isso mudou a minha perspectiva, por eu perceber que vão existir maneiras diferentes de você pensar a prevenção e política de drogas para adolescentes, a depender de como ele está. E quais são os marcadores que vão mudar? Claro, as trajetórias de vida, né, as experiências coletivas que eles vivem, mas o fator gênero, raça e classe. Né? Para mim, ficou muito marcante. Por mais que eu compreendesse racismo, achasse que tinha a ver um pouco segurança, racismo, política de drogas, isso para mim não estava tão claro. E depois desse trabalho, para mim, veio uma urgência de associar e dar uma reatualizada na discussão desse campo e das possíveis conexões, do quanto que política de drogas precisava, assim, como o Edley só trabalhava com a prevenção e com o cuidado para quem fazia uso problemático ou estava em situação de rua, a gente não olhava para o campo do sistema de justiça, porque a gente pensava assim, isso daí é coisa do pessoal do direito. Né? E aí, assim, não porque não queria, é porque era uma ONG majoritariamente com psicólogos e sempre voltado ao cuidado. Assim como eu percebi que existiam organizações e um campo de formulação intelectual e etc., que atuava com o sistema de justiça, garantia de direitos e etc., e não olhava para a questão da política de drogas. Até estava lidando com encarceramento, estava lidando com a questão da segurança pública, homicídios, mas a questão drogas era sempre um tabu, porque quem é do campo do sistema de justiça falava, não, drogas não é com a gente, drogas é com o pessoal da saúde. E aí eu fiquei assim muito incomodada assim com tudo isso, né? Foi me gerando uma inquietação e aí eu tive a sorte, né, assim, o privilégio de ser convidada para trabalhar no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que é uma ONG que trabalha
com violação de gênero no sistema de justiça, né? Trabalha com mulheres presas há mais de 20 anos, e o convite assim caiu como uma luva. Eles me chamaram para ser coordenadora de advocacy de um novo projeto que eles estavam trabalhando, que era justamente olhar para a questão das políticas de drogas e o aumento do encarceramento das mulheres no último período no Brasil. E aí foi dentro do ITTC e continuando dentro do Adley, que eu fiquei um tempo dentro dessas duas ONGs, que eu consegui ir pensando as associações possíveis e conexões. E hoje eu não estou mais no ITTC, mas a gente pode perceber que existe uma aproximação de discussão dessa temática, política de drogas, juventude, segurança pública, sistema de justiça, cuidado maior. Até pela expressão da rede, que hoje eu estou na Secretaria Executiva, que é a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas é uma rede, né, assim, é um principal stakeholder assim, hoje do Brasil nacional, que atua com essa temática, que começou com 19 organizações, hoje nós temos 50, justamente, que é cada vez mais organizações diversas debatendo sobre política de drogas. E a outra experiência que a gente tem pós essa fase, a plataforma tem 4, e a outra, que é a que eu coordeno e pretendo ficar só com ela a partir do ano que vem, é a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Né? A Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas é uma experiência que sai, inclusive, do Conjuve, do Conselho Nacional de Juventude, a partir de um grupo de trabalho que tinha lá, específico, para aproximar a discussão que existia no Conselho Nacional de Juventude sobre o aumento de homicídios entre jovens, mas que não fazia conexão com política de drogas. A iniciativa é uma experiência jovem, a gente deve se relançar no próximo ano como a primeira ONG de advocacy negra no Brasil, que atua com política, pela reforma da política de drogas, com construção de igualdade racial. E é muito dessa perspectiva que hoje eu falo, né? A iniciativa é o meu maior espaço criativo, que é o lugar que permite, inclusive, todo aproveitar dessa experiência dessa jovem, dessa menina e jovem, e que se tornou uma mulher vivenciando as experienciações negras, as reflexões e toda a prática no campo. E é um pouco isso assim que é a minha trajetória. Pensando um pouco no campo da escola, eu acho que a gente tem 2 desafios para pensar a política de drogas. O quanto drogas, escola e juventude está associado à violência. Como essas coisas elas estão muito conectadas e como só se pensa em prevenção na adolescência, ao invés de pensar a prevenção como o desenvolvimento de uma noção de autocuidado desde a infância, porque a gente não precisa prevenir só drogas. Né? A gente pode trabalhar, né? Imagino que tem vários psicólogos aqui, trabalhar a noção de autocuidado, de repertório para fazer escolhas, desenvolvimento de segurança, autoestima, etc., desde a infância. E aí, quando o sujeito chegar na adolescência e começar a experienciar o uso de substâncias, e lembrando que essa primeira substância geralmente utilizada é o álcool, que é uma droga legal, e não é a maconha, via de regra, ninguém começa usando droga ilícita. Via de regra, né, existem pesquisas que demonstram que os adolescentes começam usando álcool. Porque, culturalmente, inclusive, é uma droga que não é entendida como droga. Então, ela está ali no seio familiar, ela está nas festividades, ela está no futebol, ela está, muitas vezes, nas religiões. E aí, a primeira droga de contato é o álcool. E depois, por consequência, as outras drogas. Se a gente começar a pensar numa prevenção que vem desde a infância, que é uma perspectiva trabalhada por programas internacionais e que também foi uma experiência desenvolvida aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde, que foi o programa ELOS e o programa Tamo Junto. Imagino que vocês já devem ter entrado em contato, mas se não entrou, seria muito importante, porque esses são 2 programas que foram desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e eles foram desenvolvidos para acontecer no ambiente escolar, trabalhando, então, a infância, não a primeira infância, mas a infância, se não me engano, a partir da 4ª série, e depois no ensino médio, que é o Tamo Junto. E bebe de experiências internacionais, que vai ser um programa que vai falar menos de drogas, menos de prevenção e muito mais sobre os processos complexos de tomada de decisão ao longo dessa trajetória na vida, aí, na infância, pré-adolescência e adolescência. São 2 experiências muito importantes para quem está trabalhando com escola e juventude e que vem justamente nessa chave. Só que a associação, enfim, foi uma boa experiência. Com a mudança de governo, esse governo Temer, de viés conservador, tentou
ao longo desse ano todo, impedir a continuidade do programa, mas o programa estava muito bem amarrado em diversas secretarias. Aqui em São Paulo, aconteceu até um caso muito interessante, que é o seguinte: mesmo com a gestão Dória, a Secretaria Municipal estava muito convicta desse programa e achava que tinha tido melhores efeitos. Não que a Secretaria Municipal era petista e o Dória era PSDBista, não. Na Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo tem uma presença muito maior de quadros, então quadros de carreira mesmo, e etc. E eles achavam que era bom esse programa. E o governo Dória ficou a gestão toda tentando, junto, em parceria com o Ministério da Saúde, tentando impedir que as apostilas chegassem, dizendo que o programa não ia continuar, que o Redenção ia inventar um programa de prevenção, até que chegou uma hora que eu sei que as professoras estavam tirando xerox com dinheiro próprio para poder manter as apostilas e as formações, porque aí tem formação todo ano com a rede de professores, e depois, de novo, começar a formação com as famílias e os alunos. Sei que chegou nesse estágio, acabou que o próprio Redenção, que é o programa de drogas daqui do município, não desenvolveu nada necessariamente sobre prevenção, e, infelizmente, ele está reduzido a ficar fiscalizando se existe gente vendendo álcool na porta das escolas ou não, enfim. É uma coisa que é um desserviço, porque é muito dinheiro público gasto com pesquisadores para pensar a prevenção, que, na verdade, tem objetivos muito privados, né, privados de levar em continuidade os seus estudos de tese, etc., que necessariamente não estão comprometidos com a continuidade de uma política pública ou aperfeiçoamento de uma política pública, né? Infelizmente, tem essa disputa pela autoria. Muda o governo, mudam os técnicos e as pessoas, os pesquisadores que estão pensando as políticas, e o compromisso, sobretudo, ele é privado, né? Privado com um campo ideológico, né? Privado no sentido de levar, de muitas vezes o dinheiro público ser utilizado para a continuidade de uma pesquisa que é um projeto anterior, né? Então, isso acontece muito aqui na cidade, mas foi um pouco isso que aconteceu. E o outro problema da associação de violência, drogas e juventude é porque, no cenário que a gente vive, não que ele nunca tenha deixado de existir, isso abre uma possibilidade para maior intervenção de forças da polícia mesmo dentro das escolas, né? A polícia nunca deixou de atuar nas escolas, essa é a verdade, em especial nesse campo de drogas, sejam nas municipais ou nas estaduais. Eles têm um programa oficial chamado PROERD, que é um programa que eles chamam de prevenção, que ele tem como pilar a ideia de que a prevenção ela deve estar associada ao medo, né, que é o que a gente chama de educação amedrontadora, que é não trazer nenhuma informação necessariamente real para que o jovem se torne um sujeito capaz de fazer escolhas, né? Pelo contrário, é um tipo de prevenção que chega lá, fala para o jovem que ele nunca deve usar droga, né? Falam coisas que não são factíveis, que se o jovem usar droga, ele vai morrer, ou imediatamente ele vai se tornar um dependente. A gente sabe que não é assim. E o próprio adolescente, como ele é um sujeito que raciocina, ele vai lá, faz a primeira experiência, ele descobre que não é assim. E aí ele fica carente de informação real, né? Não sabe como agir nos momentos que ele possa vir a ter uma experiência ruim, e ele não encontra na escola um lugar que ele sinta seguro para tirar dúvidas, né? Então, esse ato ele é muito ruim, porque não é o fato de não existir informação que o jovem não vai fazer experiência, mas ele pode viver experiências muito negativas e não ter na escola um lugar de referência para que ele tire dúvidas. Então, assim, quando vai descobrir, aí esse jovem já está num uso mais intenso, ou existiram outras relações associadas ao uso de substâncias, que é o que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, que é muitos jovens que fazem uso do que é chamado de loló, mas não é, é um outro tipo de solvente, e que morrem, né, de parada cardiorrespiratória. Enfim, então, a prevenção que não permite acesso à informação segura e que fortaleça esse adolescente, né, desde um trabalho prévio na infância, para ele fazer escolhas, para ele criar um repertório de se sentir seguro, né, não ficar aquela coisa, vou fazer porque as pessoas fazem, ou que o único repertório de diversão dele seja só ficar doidão, porque tem isso também, né? Se o sujeito tem mais repertórios de diversão e de interação e formas de estar no mundo, necessariamente ele vai retardar o contato dele com substâncias. Então, a gente diz que a melhor prevenção é a que casa informação, aqui, ajuda subjetivamente esse jovem a construir repertórios, se sentir seguro para a tomada de decisões,
e aquela outra que vai retardar o contato com o uso de substâncias. Porque deixar de fazer o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é uma coisa quase inimaginável. Não é isso. Numa sala que a gente está aqui, a gente já começa logo cedo, tomando café, fumando cigarro, já vai esperar de feriado, as pessoas vão sair, vão tomar cerveja, né, vão fazer uso de outras substâncias, tem a medicação, né, o remédio para dormir, é o remédio para prestar atenção. O Brasil é o segundo país que mais consome Ritalina na infância, né, porque dizem que os jovens têm desvio de atenção. Então, um processo que está começando na infância, aí é o hospital especializado no câncer, é o convênio próprio para o câncer, né, assim, é uma coisa assim. E aí, na faculdade, tem que se afastar, tem que tomar remédio antidepressivo, porque a pessoa trabalha 40 horas semanais e aí está numa produção intelectual que é incompatível com 40 horas semanais de trabalho. As pessoas vão tomar Ritalina, né? Isso tem acontecido muito no meio acadêmico, ou vão tomar antidepressivo para conseguir lidar com a carga e com a própria frustração por não conseguir atender à exigência tanto do trabalho quanto da produção intelectual. Então, nós estamos falando de uma sociedade que se medicaliza e automedicaliza o tempo todo, né? Então, e não entende que álcool e medicamento também são drogas, são as que mais circulam, e o quanto que a gente precisa olhar para isso numa perspectiva totalizante. Então, nesse momento, eu acho que, de conservadorismo, abre-se uma brecha para que os policiais intervenham mais nas escolas, nessa perspectiva preventiva, tanto de prevenção de violência, quanto de prevenção de uso. É nocivo, né, assim, não tem só o PROERD, que é da Polícia Militar, tem vários PROERDinhos que a gente chama do PROERD municipal, porque as guardas, né, as GCMs, as guardas municipais, também estão desenvolvendo seus próprios PROERDinhos. E, enfim, a gente tem que, inclusive com a GCM, o diálogo é um pouco melhor do que com a PM, né? Só para fechar aqui, eu sou presidente do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool aqui na cidade, e eu tive que fazer justamente essa mediação. A Secretaria Municipal de Educação ali insistindo que tinha que continuar o programa Elos e o Tamo Junto, nananã. Beleza. Do outro lado, chega a GCM, através da sua superintendência, que também tem cadeira no meu conselho, e fala: não, nós temos um programa de prevenção também. Ah, é? Sim, a gente tem, a gente já até aprovou na Câmara. Eu falei: mas, meu amigo, sabe aquelas aprovação de lei em tempo recorde? 3 meses, a lei aprovou. Que é isso? Os GCM estão super articulados. Entrou a gestão Dória, eles foram lá, dialogaram com 2 vereadores do campo conservador, aprovaram uma lei municipal que já foi aprovado pelo Executivo, que institui o PROERDinho municipal, sem passar pela Secretaria de Saúde, sem passar pela Secretaria de Educação, que a própria moça da Secretaria de Educação, a própria mulher da Secretaria de Educação que acompanha, ela falou: mas isso não passou. Então, teve um erro, claro, no Executivo, que quando recebeu o programa não submeteu para as outras secretarias. Os erros, eles não são desintencionais, né? Não vamos ser polianos, mas aí eu tive que mediar os 2 programas, inclusive. Então, a gente tem a existência de 2 programas municipais de prevenção, com viés, matizes totalmente diferentes, acontecendo na mesma cidade, né? E as 2 secretarias tentando se entender. Agora, os GCMs, no geral, o que eles fazem? Eles pegam aquele pessoal da educação física, sabe, aquele tiozão super intencionado, bem intencionado, e que chega: não, mas é que eu converso com a criança, crio vínculo. E quando você vai aprofundar, realmente as pessoas elas não são pessoas do mal, né? A gente tem que perder essa perspectiva binária. Ah, se não pensa como eu, essa pessoa tem logo uma segunda intenção, ou ela é mal, essa coisa muito maniqueísta. São pessoas comuns que estavam lá na porta da escola todo dia, fazendo ronda escolar, porque isso faz parte do trabalho deles. E aí, todo dia, conversa com a diretora chama para tomar café. A diretora é uma outra trabalhadora da rede de educação que fica lá muitas vezes se sentindo sozinha, carrega a escola nas costas. Fala: ah, é isso, né, seu Joel? Tô aqui, o jovem está usando muita droga, não sei o que eu faço, a violência. Aí o seu Joel fala: vou pensar num programa para te ajudar, vamos ver. Mas, no final das contas, na ponta mesmo, quem está lá? É esse guarda GCM e essa diretora. E aí, eles têm essas ideias: vamos fazer o nosso próprio programa, qual que vai ser a nossa parte, porque esse guarda, ele, na própria formação de profissão, ele se sente responsável pela comunidade. Se ele está agindo de uma maneira responsável, de um jeito que a gente vai concordar ou não, é outra coisa. Mas ele quer pensar uma solução para aquela comunidade. Ele atua na perspectiva de comunidade, né? Tanto é que o policial, ele não é do Brasil, da cidade toda. Ele é de uma determinada região, de um determinado lugar.
Então, o que a gente tem tentado fazer é possíveis conexões aqui na cidade de São Paulo, entre o pessoal do Proerdinho Municipal, que são guardas da educação física, etc., mas assim, numa perspectiva absolutamente conservadora, né, conservadora de diálogo com a bancada do PRB, da Universal e etc., e aproximando a Secretaria de Educação para ver se existe essa possibilidade. Mas eu acho que o desafio, nesses tempos de mudanças da política, e para a gente que atua na sociedade civil, é de que a gente não pode escolher participar, fazer participação de conselho, só quando tem um governo que a gente concorda mais. Eu acho que, pelo contrário. Eu acho que, quando tem governo que a gente concorda mais, eu nem faço muita questão de ocupar esses espaços. Que eu falo, já vai ter um monte de gente disputando, que mais ou menos eu concordo, então fica lá. Eu participo mais quando tem um governo que eu tendo a discordar, justamente para tentar construir essas pontes. Porque, se a gente não estiver lá, não vai ter outras pessoas. Se a gente não estiver lá, inclusive várias pessoas que são de partido, que ocupam esses lugares, eles não vão estar ou não estarão na perspectiva que, às vezes, a sociedade civil tenta, que é de construção de pontes possíveis. Então, é um pouco isso assim que eu tenho feito. Estou aberta a perguntas. Se ficou alguma coisa que não está muito clara, confusa, se quiserem perguntar mais sobre alguma coisa, acho que a gente segue agora no bate-papo. Muito obrigada.